Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente tem que diversificar na saudação, porque a gente não sabe quando é que as pessoas estão assistindo esse devocional. Porque está na internet, tem gente que vai assistir isso daqui a um ano. Hoje nós estamos no dia 1º de outubro de 2021, só para você se situar, que pode ser que daqui a 10 anos você assista isso aqui e vai dizer, olha só, nem conhecia esse rapaz, mas olha só, o que é que nós estamos fazendo por esses dias? Nós estamos trabalhando nosso devocional em cima do Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é o ensino mais impactante que o Senhor Jesus Cristo ele deixou para nós nas Escrituras. O Sermão do Monte é algo que ele abaliza a vida do cristão, ele nos coloca como cidadãos do reino e ele traz as características daquele que é cidadão do reino, aquilo que nós devemos seguir, ouvir, vivenciar, da forma que nós devemos agir. O Sermão do Monte não é uma substituição ou repaginação da lei, na verdade é uma afirmação do próprio Cristo que nos fez de como nós devemos viver. Você sabia disso? Então nós estamos aí. O que é o Sermão do Monte? Se você tiver curiosidade de ler ele completo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, ali abriga o Sermão do Monte. Então deixa eu fazer uma recomendação para você, ó. Quem gosta de ler, Estudos no Sermão do Monte de Lloyd Jones, fantástico. No outro programa eu indiquei o do John Stott, nesse programa eu estou indicando o do Lloyd Jones. É o sermão aqui, versículo por versículo, capítulo por capítulo, esmiuçado por um dos maiores pregadores que o século XX produziu, o Dr. Lloyd Jones, século XIX. O Lloyd Jones é bem antigão mesmo, século XIX e XX, nessa faixa aí. E aí você pode adquirir se você desejar e você vai ter um compêndio de estudo muito excelente, ok? Então vamos para a nossa devocional, né? Mateus capítulo 5, hoje vamos nos ater no versículo 4. Se você assistiu o passado, nós trabalhamos o versículo 3. Nós estamos passo a passo, no passinho, devagarzinho, sem pressa, para não tropeçar. E vamos lá, hoje o nosso passo é o versículo 4 de Mateus capítulo 5, que diz assim: Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Estamos dentro das bem-aventuranças. E como eu disse, às vezes, em algumas traduções, o bem-aventurados é traduzido por felizes. Felizes os que choram, pois serão consolados. Ele vai dar a ação e ele vai dar a reação. Aquele que chora, ele tem que ter a esperança de que haverá de ser consolado. Tem gente que chora por N motivos. Tem gente que chora porque quebrou uma unha. Tem gente que chora porque perdeu um ente querido. Tem gente que chora porque perdeu uma aposta. Gente que chora porque perdeu um emprego. Gente que chora porque perdeu uma oportunidade. Tem gente que chora porque perdeu o grande amor da vida. Tem gente que chora por muitos motivos. Mas não é desse choro bobo que o Senhor Jesus está tratando. Quando ele fala bem-aventurados que choram, é o choro de dentro do coração, é o choro, o coração contrito, porque se vê de certa maneira assim perdido, porque em verdade nós não temos esperança se não for Jesus Cristo. É o choro daquele que olhou para um lado, olhou para o outro e não achou quem o podia socorrer aqui nessa face da terra. Mas quando ele olhou para o alto, ele encontrou Jesus Cristo. Então o chorar é justamente a tristeza do arrependimento. Não é um choro de remorso, nem é um choro de dor. Bem verdade, o arrependimento também acarreta dores. Mas é o choro por se arrepender de ser um pecador, por reconhecer como uma pessoa necessitada de Deus, vazia de Deus, e que sem Jesus Cristo não pode caminhar nem sequer um passo. É aquele choro que atrai o coração de Deus para você. É aquele choro do arrependimento, é o choro que muitas vezes choramos pelos nossos entes queridos que estão perdidos na ignorância. E é o choro de compaixão também por aqueles que ainda não tiveram a chance de ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que choram
pois serão consolados. Em verdade, Ele nos garante que nós devemos sim chorar, arrependido de quem nós somos, pecadores, mas nós devemos crer que o consolo e a salvação do Senhor chegou em Jesus Cristo. Ele diz, eles serão consolados. O Espírito Santo, Ele também é conhecido como Consolador, porque é Ele que nos assiste nas nossas fraquezas, e nós nem sabemos orar como convém, e Ele intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe, o que vai no nosso coração, e Ele sabe o motivo do nosso choro. Que o nosso choro, a partir de hoje, seja um choro de arrependimento, que precisamos nos arrepender e crer que somente Jesus Cristo é a única esperança. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, eu te agradeço, Pai, porque com compaixão o Senhor nos olhou um dia. Com o teu Santo Espírito, o Senhor nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo que nos fazia chorar desesperado, porque não tem um homem nessa face da terra que possa, ó Deus, satisfazer a sua justiça. Não existe um sequer que não seja pecador, porque todos pecaram e estão distantes da sua glória. Não existe um sequer que possa fazer uma boa ação que nos eleve a Deus. Mas o consolo desse choro veio quando nós conhecemos Jesus Cristo, aquele que o Senhor enviou, o primogênito de Deus, o Filho unigênito que foi entregue para que nós que crescêssemos, não perecêssemos, mas obtivéssemos vida eterna. Por isso é tempo agora de secar as lágrimas, é tempo, Deus, de olhar atentamente para Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé, e saber que é Ele mesmo que nos consola em tempo oportuno. Pai, eu te peço, ó Deus, por aqueles que têm chorado mágoas distante de Ti, que o Senhor os reaproxime e que seque as lágrimas e que dê uma razão de viver para todo aquele que tem sido desesperançoso. Te agradecemos, ó Deus, porque somente o Senhor é capaz de secar as nossas lágrimas. Te agradecemos porque o Senhor é nosso consolo. Te agradecemos pelo Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, que Deus abençoe sua vida. Faça parte dessa comunidade, dê um cliquezinho aí no sininho, se inscreva e que Deus possa nos abençoar nessa caminhada. Continuamos no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Pode ler e depois a gente vai esmiuçando aqui. Um grande abraço.